ainda tá começando um trabalho. E é só por isso. Mas o Cruzeiro não pode perder em hipótese alguma. Eu falei isso aqui. O Cruzeiro não pode perder. O Cruzeiro tem que vencer, tem obrigação de ganhar. O ponto é, o Cruzeiro não tem que ir lá e atropelar. Se o Cruzeiro tivesse um estágio de trabalho que eu acreditasse que nesse momento a gente poderia dizer que o Cruzeiro tem um timaço já, eu acho que o Cruzeiro tem um baita elenco, mas ainda não tem um timaço. Isso vai ser feito durante a temporada, mas o Cruzeiro tem que ir lá e vencer. Tem que ir lá e vencer. O que não pode é achar que tem que ir lá e atropelar, porque ainda não existe um trabalho 100% pavimentado e concretizado nesse Cruzeiro. Desculpa, KG, mas é o que a gente tem acompanhado e o que as informações que a gente tem buscado é de um União muito atrapalhado. Um União que o comando está abatido. A gente viu recentemente uma foto que o próprio Olé publicou do Kili extremamente abatido após mais uma derrota da equipe do União. Então, tudo isso vem pesar. Quando a gente fez a análise sobre o momento do Grêmio, o momento que o Grêmio está vivendo e como que o Atlético poderia superar a equipe gremista, é o mesmo olhar que o Thiago está tendo quando ele pega e olha para a equipe do União, que está vivendo uma extrema instabilidade dentro de campo, fora de campo, e o Cruzeiro precisa aproveitar dessa instabilidade. Quando existe um time instável, com dificuldades, com problemas, um adversário que é superior tecnicamente tem que ir lá e buscar os 3 pontos. O Atlético não fez contra o Grêmio, estou usando só como exemplo de um time abatido, de um time de qualidade inferior ao adversário. E é isso que o União é perante o Cruzeiro. É claro que tem as questões de arquibancada que podem influenciar, pode motivar, principalmente por o time estar disputando uma competição continental, que ele não é figura sempre presente em competições continentais, e pode isso servir de ânimo para a equipe do União, mas o Cruzeiro é muito superior e precisa sim buscar os 3 pontos. O Valuzeiro muito favorito, Valuzeiro? Não, o Cruzeiro é favorito, muito favorito se tivesse um time, um trabalho pronto para mim, mas favorito, Cruzeiro é favorito, muito favorito não é, porque é uma equipe ainda início de trabalho do Léo Jardim, em que pese ser péssima a campanha do União Santa Fé, toda a equipe, eu penso futebol desta maneira, merece respeito, e uma grande forma do Cruzeiro demonstrar respeito à União Santa Fé é entrar bastante concentrado hoje no jogo. Se fizer uma partida boa, deve vencer, mas eu não acho que deva ser desconsiderado fatores como o Casa é uma equipe que não é entre os grandes da Argentina, mas tem uma torcida sim importante que vai estar apoiando. O Santa Fé não tem absolutamente mais nada para jogar no campeonato que disputa, o campeonato argentino, e vai tentar de alguma forma dar algum alento ao seu torcedor exatamente na Copa Sul-Americana. E hoje eu tenho certeza que dentro do vestiário do Santa Fé é como se Lincoln Falcão virasse o boné para trás e uma força motriz tomasse conta dos atletas. O que significa isso? Eles vão jogar uma nova vida, é um novo ânimo. É pro Cruzeiro respeitar, na minha opinião, como se respeita qualquer adversário, mas respeitar também, como já disse Vanderlei Luxemburgo, um adversário é você, se tiver a oportunidade de fazer 1, 2, 3, 4, fazer. Eu só acho que eu não desconsidero a questão do fator casa do Santa Fé. Esse torcedor vai abraçar o time na competição, porque no campeonato argentino provavelmente o Santa Fé corre grande risco até de rebaixamento. Então não há outra competição a não ser exatamente a Sul-Americana para abraçar. E o Cruzeiro é um atrativo lá no estádio. Afinal de contas, o Cruzeiro tem história em torneios sul-americanos, em torneios continentais. O Cruzeiro chegou à final da Sul-Americana o ano passado, então tudo isso, quando você está numa terra arrasada como está o Santa Fé, pode ser aquela última vela a ser queimada. O Cruzeiro tem que aproveitar, jogar o jogo. E eu só mudaria, daqui a pouco a gente vai falar de formação, mas eu acho que o Cruzeiro não está pronto para ser um time para chegar contra qualquer adversário e falar assim, tem que atropelar. Aliás, eu acho que nenhum time no Brasil está nesse estágio. Eu acho que tem times no Brasil nesse estágio. Você se mexeu na cadeira aí, por quê? Então, eu acho que o Cruzeiro é muito favorito. Mesmo com o Cruzeiro ainda longe do ideal, o Cruzeiro é muito favorito. Eu falei favorito, mas muito favorito. Então, eu tô discordando desse ponto. Não, tudo bem. Eu acho que o Cruzeiro é muito favorito. Pelas peças que tem. Você olha pra esse time, não sei se tem como espelhar isso pro pessoal que tá no YouTube, mas a gente vê a escalação. Provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro. Com Dudu, Gabigol, Caio Jorge. Aí você olha, vai lá pra trás, tem Fabrício Bruno, Cássio, que já
pra mim tá voltando a ser o caso que a gente gosta de ver. O William retomando a boa fase. Então, eu olho pra essa escalação, ou provável escalação do Cruzeiro, e a minha expectativa é de um Cruzeiro que consiga vencer com tranquilidade o adversário. Mesmo sendo um Cruzeiro em estágio inicial de trabalho. Porque é o que eu disse. O União de Santa Fé, pra mim, é pior do que o Mirassol. O Cruzeiro ainda teve alguns momentos de oscilação contra o Mirassol, que pra mim não deveria ter tido, mas eu entendo por ser início de trabalho, pela questão física, que eu não espero que ele tenha contra o União de Santa Fé. O União de Santa Fé, pra mim, hoje, é mais frágil do que o Mirassol. Não tem ideia. Tá empatado em número de pontos com a Lanterna, né? Ou seja, não dá pra olhar e olhar pra esse Cruzeiro, esse provável time do Cruzeiro. Aliás, sabe de alguma informação de mudança? Não, eu tô só perguntando pro Valor aqui a respeito Você não do acredita Kaique, que possa ser essa base aí? Não, Pode seguir, Não, eu ia falar a questão do Kaique. Eu acho que o Vidalba tá um pouco à frente nessa questão, principalmente para um jogo que pode ser muito físico. Mas... Porque o que eu penso é que o União vai tentar igualar em alguma coisa com o Cruzeiro, porque na parte técnica ele perde, é na questão física. E pode ser que seja um jogo mais pro Vidalba que pro Kaique. O que você acha, Valuzeiro? Eu tô esperando de 3 a 4 mudanças com relação ao time que iniciou contra o Mirassol. Que seriam? Eu acho que o Christian tem chance de jogar. Christian no meio Mas, campo. assim, baseado em nenhuma informação, tá, HG? Eu tô pensando... Então, é que assim, vamos manter o desenho, tá? Isso. Eu tô imaginando o Vidalba no lugar do Kaique, ou até o próprio Marlon. Eu não ficaria surpreso, tá? Tô falando eu. E não é baseado em informação nenhuma. O time que eu iria, vou colocar o Cruzeiro que eu iria, tá? Pra essa oportunidade. Eu iria de Cássio, Gamarra e Fabrício Bruno, não tem jeito, o Jonathan Jesus nem viajou. O William, Vidalba. Aqui nos volantes, eu iria de Wallace e Romero. Eu iria de Wallace e Romero. Um time muito defensivo contra Eu um iria adversário... de Wallace. Não é defensivo, HG. A questão são os comportamentos. Mas o que eu tô te questionando antes de você terminar, é porque é o seguinte, quando você coloca Vidalba de lateral esquerdo e joga com 2 volantes, eu acho que se justificaria se fosse pegar um adversário que fosse te atacar e que tivesse qualidade. Nesse caso, cara, eu não sei se o União Santa Fé vai atacar o Cruzeiro não, hein? Se lançar, o Elton falou, vai tentar igualar. Eu não sei se vai, cara, não. É time argentino contra brasileiro e vai tentar igualar mas, de alguma forma. Mas pra 2 volantes, mais o Vidalba na lateral esquerda? Cara, Bom, mas se bem que você falou que talvez possa ser o Marlon, enfim. Não. Talvez assim, na minha cabeça, tá? Eu tenho 0 de informação. Eu tô imaginando que possam acontecer de 3 a 4 mudanças. Talvez não aconteça nenhuma, mas... Pra mim o Romero joga. Eu colocaria o Matheus Henrique aqui na do Wanderson, eu escalaria o Christian na do Dudu, sacaria o Caio Jorge e colocaria o Dudu ao lado do Gabigol mais na frente. É o Cruzeiro que eu entraria. E quem no lugar do... Você tiraria o Dudu? Não, aliás, você tiraria o Caio Jorge... Isso, colocaria o Dudu ao lado do Gabigol. Dudu ao lado do Gabigol. Isso. E pra fazer aquele lado esquerdo do campo, eu colocaria o Christian. Sabe aquele Matheus Henrique criador que a gente já viu? Será que não funcionaria um time com 2 volantes como o Wallace Romero e o Matheus Henrique? Onde eu colocaria. Eu colocaria ele aqui no lugar do Wanderson. Esse é o melhor meio de campo que o Cruzeiro poderia montar para esse jogo. Seria o Wallace Romero, o Wallace Romero e o Matheus Henrique mais à frente, sendo criador. Eu só tiraria o Caio Jorge ali do ataque, Dudu, Wanderson e Gabigol. Isso, era o time que eu tava te colocando aqui. Jorge hoje não. Eu acho o Caio Jorge extremamente relevante na questão defensiva. E, cara... Mas se você coloca 2 volantes de marcação, você não precisa do Caio Jorge recuando. Ele vai bem. E aí você tem quando você precisa atacar, você tem um cara com mais qualidade do que, em tese, um volante. Mas então, se a gente peito aberto pra Argentina, eu acho perigoso. Contra o União de Santa Fé? Acho. Pelo amor de Deus. Não, mas eu entendo. Respeito em demasia. Não, mas eu entendo. Esse respeito, na verdade, ele traz a reboque uma preocupação com o que a gente tem visto, cara. Só dizer, eu não posso ser incoerente. Aliás, coerente mesmo aqui não sou eu, né? Eu assumo. Mas quando eu olho para o Cruzeiro, que ontem eu cheguei aqui e disse que ele jogou menos do que eu esperava, depois de mais de 30 dias de treinamento. Eu entendo quando você, Daniel, e você, Valu, tem um pouco de receio e tenta fechar, dificultar a entrada do União Santa Fé jogando com 2 volantes, com lateral de mais força e tal. Eu entendo, aliás, de mais marcação, eu entendo.
mas eu não sei se é para tanto, mesmo com esse período que ainda não é de estabilidade do Cruzeiro. Cara, vamos lá, vai ter que rodar elenco. Já é a ideia dele rodar o elenco. Por que não aproveitar uma oportunidade como essa num jogo de tamanha pressão, né, que exige uma estreia de Sul-Americana, você tentar algo dessa maneira? Um time cauteloso e rápido e de qualidade. Você ter o Matheus Henrique jogando na função, que seria aquela função de 10, né, a função de armador, é um ponto que o torcedor do Cruzeiro já gostou de vê-lo nessa posição. Os treinadores que utilizaram, admiraram e elogiaram essa função. Eu acho que poderia ser uma oportunidade para fazer isso e tendo ainda a qualidade dos 3 atacantes que ficariam na frente, que era o Dudu, o Gabi e o Wanderson. Eu gosto dessa função aí de ter o Wallace e Romero, os dois juntos no meio campo, ao lado do Matheus Henrique. O Caio Jorge, nesse caso, ele não iria pro banco porque ele estava jogando mal, porque ele não tem característica pro Exatamente. jogo. É só porque É você só tem que tirar mudança um dos três. uma mudança de jogo, não é? Na verdade, eu tiraria o Wallace e colocaria o Romero. Seria a única mudança. Mas a gente Então, fica mas aí ficaria do mesmo jeito com o Matheus Henrique ainda fazendo a Mas eu função acho de que meio campista, entendeu? De meia marcador. te dá mais sustentação defensiva que o Wallace. E na minha cabeça vai permitir que o Matheus Henrique jogue mais, até com a bola no pé. Como é que a gente não tem bola aérea, né? A gente Ele tá mas- bastante preocupado com a bola aérea. É. Hoje eu acho que o Wallace só tá à frente do Romero pela questão de estatura. É o bola? é Mas o o valor. E aí, Isso, e aí é o dane-se o futebol? Não, eu não tô falando que dane. Isso aí tá saindo da sua boca, evidentemente, Não, eu te né? perguntei. Eu tô falando, Foi não. uma pergunta, não foi o que você disse. Então tá bom. Então aí dane-se o futebol. não é uma pergunta retórica, eu quero Não, saber. não, Porque jamais. quem tá jogando nesse time agora é o Romero. Irmão, O Romero joga mais do que o quando Wallace. discute com o braço cruzado é porque tá Jamais putaço dane-se, mesmo. jamais, Tá meio frio. jamais dane-se Frio, o futebol, sentido. né? Mas hoje o meio-campo manda do pra Cruzeiro mim, então, porque aqui tá tem, quente. tem um Quer trocar de problema lugar, Thiago? e eu tô me Trocando. baseando só no que disse o Leonardo Jardim. Ele tá bastante preocupado com a bola aérea. Acho que na cabeça dele, pelo menos até o jogo contra o Mirassol, talvez o Wallace estivesse à frente do Romero na predileção de começar uma partida pela questão do aspecto da estatura. Mas, obviamente, nenhum jogador deve ficar... Se jogador fosse titular pela estatura, o Peter Crouch teria sido titular no Liverpool para sempre, também Na no seleção Tottenham, na inglesa. seleção inglesa, etc. Olha, isto posto, senhoras e senhores, 11 horas e 24 minutos, deixa eu dar as boas-vindas aqui à Solução Consultoria, que aliás, tá com a gente nos Donos da Bola há muitos e muitos e muitos anos. Então o recado é para você que tá ligado aqui no Band News na área, que financiou um carro, uma moto, uma van, um ônibus, um caminhão, mas ainda não sabe se há juros abusivos embutidos no contrato. E aí, se todos os dias lá nos Donos da Bola eu falo da Solução Consultoria, aqui eu preciso dizer que se você entrar em contato com a Solução Consultoria no 2559-8877, 2559-8877, se você entrar em contato conosco, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma consulta num contrato de financiamento que você já pagou ou que esteja pagando. E aí, fazendo uma consulta nesses contratos, se nós identificarmos juros abusivos embutidos no contrato, você pode receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. Até 80% que pagou de forma indevida. E aí, o que você vai receber de volta, você pode quitar financiamento, reduzir valor de parcela ou pegar o dinheiro e fazer o que você bem entender. Porque o dinheiro é seu. Então entre em contato conosco, é a Solução Consultoria, a solução do povo. Ligue agora 25531, que é o código 2559-8877, 2559-8877. E se estão ligando para você falando de busca e apreensão do carro, ônibus, moto, van, caminhão, não entrega. Não entrega. Fala com a gente que a gente te ajuda. 2559-8877, 2559-8877. Dando sequência, vocês querem dar uma fechada em algo a mais no Cruzeiro ou eu posso pular? Tudo de acordo? Todos de acordo? Só assim que o aspecto... Alguém vai falar assim, pô, mas estreou no Campeonato Brasileiro e tal, depois de 34 dias treinando, vai ser levado em consideração o fator de quem aguenta jogar naquela intensidade que gosta... que tenha muita atitude. Então, eu particularmente, independente da formação,
eu espero um Cruzeiro com muita atitude, porque isso é algo que sempre prega bastante o Leonardo Jardim. Então, mas a rotatividade eu acho que vai existir essa rotatividade, mas esses jogadores que enfrentaram o Mirassol têm capacidade total de terem jogado no sábado e jogar agora na terça-feira, mantendo a capacidade de pressionar e de entregar ao Leonardo Jardim o que ele quer. Só um detalhe aqui ainda sobre o Wallace e Lucas Romero. O Wallace questionou-se muito a dificuldade para jogar, etc. E o cara foi lá, perdeu 6 quilos, ou talvez até tenha perdido mais, etc. e tal. Ainda assim, questionado, principalmente com a bola no jogo contra o Mirassol. E aí, o que ocorre? A minha pergunta é, dá sequência, só para finalizar o assunto, dá sequência ao Wallace para que ele definitivamente encaixe no time, ou fazer o tal do rodízio, ou até mesmo escalar da forma que o Valu e o Daniel propuseram aqui, um ao lado do outro. Foi eu que falei. Eu falei, do Wallace e do Romero. Não, o Daniel o Daniel também, o Valu também. Mas aqui não. Porque então, nós temos um mapa de calor ali. Gente, rádio é um negócio danado. Os caras estão no rádio, não estão falando de mapa de calor. É uma desgraceira, né? Mas tudo bem. Mas nós vamos mostrar assim mesmo. O mapa de calor aqui do Wallace e do Romero. Você vê que o Romero tem mais movimentações. Olha só que curioso. Eu, quando colocou o mapa de calor aí, pro pessoal que não tá acompanhando no rádio, o do Wallace parece que tá apagado. Que não tinha funcionado o mapa de calor dele, porque ele tá meio pouco friozinho. Calor, né? Tem pouco calor, né? Tem pouco calor no mapa do Wallace, e o do Romero a gente vê o quanto esse jogador, esse perro, né? Se movimenta, né? Tem um ponto, vamos lá. Eu também prefiro o Romero ao Wallace. Mas se você puder voltar o mapa de calor ali, tá ali. Tá ali. É pra tela do YouTube. A questão é a seguinte, a gente tem que entender o contexto do jogo. O Wallace tá em campo, e boa parte do momento em que o Wallace está em campo, o Cruzeiro está ganhando 2-0, o Cruzeiro está com a bola dominada, o Cruzeiro está pensando em criar oportunidades. Então é um Wallace que não tem tanta necessidade de voltar para marcar como o Romero teve quando ele entrou em campo. São dois contextos distintos. Eu acho realmente que o Romero é o cara que vai te entregar mais disposição física, que vai ser um jogador mais veloz, vai ser mais rápido. Eu prefiro hoje o Romero ou o Wallace nesse time. Indiscutível isso pra mim. O grande ponto é que a gente está desconsiderando o contexto quando a gente analisa o mapa de calor dos dois apenas no jogo contra o Mirassol. Existe um contexto, e o contexto do momento em que o Cruzeiro toma o primeiro gol, o gol do Mirassol, aliás, e começa a ter que se defender um pouco mais, faz com que o Romero corra mais mesmo. Ô, Thiago, porque o Cruzeiro está mais preocupado com a defesa do que com o ataque. Thiago, quando era com o Wallace, o time estava muito bem posto e ficava trocando bola de um lado pro outro para tentar invadir a área. Tanto que o lance do primeiro gol, a bola tá na ponta esquerda, ela vai sendo trabalhada. Eu acho que passa até pelo próprio Wallace, até chegar na ponta direita no William. E aí rola o cruzamento, o gol do Dudu. Mas, cara, o ponto é... Thiago, é claro que tem que analisar o contexto. Tem que entender o contexto. É claro que tem que analisar o contexto. Mas, Thiago, veja bem as funções do Lucas Romero até de forma ofensiva, quanto ele aproxima dos jogadores de frente. Mas era um momento diferente. Então, beleza, os contextos... Tem contra-ataque. Existem. Mas o Wallace, ele começa o jogo num momento que o Cruzeiro dominava e ele não se aproximava da linha de frente. É algo pedido pelo próprio Leonardo Jardim. Cara, que os mas homens o Matheus Henrique já fazia isso. A recomposição ia lá. Os dois volantes não podem fazer isso, não. Eu não sou o cara mais afeiçoado ao Wallace hoje, porque ele não consegue entregar, cara. Ele não tá conseguindo entregar, independentemente da função que ele tem que fazer. Mas eu acho que são funções completamente distintas no jogo de sábado. Eu acho que isso aqui, pra mim, é igual você pegar os números e colocar de lado o que tá acontecendo no campo. Você tem que relativizar. Em termos de competição com o Lucas Romero, isso aqui pra mim... Vem comigo, então. Mas eu tô com o Thiagão. Não, eu tô 100% com o Thiago Fernandes nesse momentos completamente diferentes. O comportamento do Cruzeiro na partida mudou. Assim, isso aqui, esse mapa de calor, pra mim, com relação à disputa envolvendo o jogo contra o Mirassol, cara, desculpa, mas ele não me diz nada. Mas o final do primeiro tempo do Cruzeiro já tinha sido mais abaixo, né? E aí era pra estar piscando mais ali o mapa do Wallace, defensivamente até. Eu acho que ele não teve intensidade, ele falhou muito na saída de bola. Eu discordo, ele falhou com a bola. Intensidade, eu vi o Wallace preenchendo espaços, eu discordo. Eu só peço desculpas a você que está no rádio, da gente mostrar um mapa de calor no rádio, mas é que muita gente está vendo